Olá, sejam muito bem-vindos ao Espaço Únio, União em latim, uma plataforma digital onde são disponibilizados conteúdos relacionados com o direito da União Europeia. Este espaço está associado à revista Unio e o Law Journal, uma revista bilíngue, inglês e português, e ao seu blog Thinking and Debating Europe, todos gratuitamente disponibilizados nas plataformas online da Universidade do Minho, às quais agora, a estas plataformas, associaremos o Espaço Únio, cujos conteúdos são produzidos por investigadores da linha CEDU, Estudos em Direito da União Europeia, do JUSGov, Centro de Justiça e Governação da Escola de Direito da Universidade do Minho, financiado pela FCT, Fundação para Ciência e Tecnologia. Eu me chamo Alessandra Silveira, tenho o gosto e a honra de dirigir as plataformas Únio e também o mestrado em Direito da União Europeia da Universidade do Minho, e nós estamos no belíssimo espaço da Casa do Conhecimento da Reitoria da Universidade do Minho e passo a explicar aquilo que os senhores hão de assistir. Quem nos está a acompanhar vai acompanhar um formato que foi criado por nós e que intitula-se Juniors to Seniors e que consiste basicamente no seguinte: um investigador júnior convida dois investigadores sênior para um diálogo sobre o seu tema de investigação, preferencialmente estes investigadores sênior oriundos de áreas científicas distintas, do investigador júnior, a fim de prosseguirem uma abordagem multidisciplinar da problemática que está a ser apreciada. O protagonista neste formato é o investigador júnior, que vai dialogar com os convidados sênior que quiser, que bem entender, escolher, e a quem vai formular as questões também que melhor lhe convier. O júnior de hoje chama-se Manuel Protásio, está aqui à minha esquerda, é doutorando, meu orientando de doutoramento, é doutorando da Escola de Direito da Universidade do Minho, com uma bolsa de investigação da FCT atribuída precisamente à linha CEDU do JUSGov, e está a investigar as tecnologias de realidade aumentada e virtual. Está a estudar os fenômenos comportamentais causados por tecnologias imersivas, ou mais concretamente, as soluções jurídicas para o tratamento destes fenômenos. A investigação procura enquadrar juridicamente o uso de tecnologias capazes de influenciar a consciência e a vontade real dos indivíduos, e por isso o formato Juniors to Seniors que os senhores estão a acompanhar está subordinado ao tema Tecnologias Cognitivas e Fenômenos Comportamentais na Era Digital. Para este diálogo multidisciplinar, ou, quiçá, transdisciplinar, interdisciplinar, se quisermos ir mais longe, o Manuel Protásio convidou um jurista, mas com doutoramento em Sociologia, que é o professor Alexandre Veronese, já passarei a apresentar, e um engenheiro informático, o Paulo Novaes, aqui nosso colega da Universidade do Minho. Portanto, Alexandre Veronese é professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, onde é investigador do Centro de Políticas Públicas, Direito, Economia e Tecnologias da Comunicação. Tem desenvolvido um mega projeto envolvendo uma pesquisa de campo sobre o funcionamento das autoridades de proteção de dados na América Latina, no qual eu tenho o gosto de participar, e colabora intensamente com a linha CEDU do JUSGov há tantos anos que já nem me lembro. É um jurista, portanto, com doutoramento em Sociologia, o que lhe dá uma margem de manobra muito ampla para desenvolver o seu objeto de investigação sobre internet e sociedade, sobretudo no âmbito da sociologia. Paulo Novaes é professor catedrático no Departamento de Informática da Universidade do Minho, é investigador do algoritmo, do Centro Algoritmo da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, é coordenador do Laboratório Associado em Sistemas Inteligentes e foi, durante muitos anos, presidente da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial, entre 2016 e 2019. O seu principal objetivo de investigação é o de conceber sistemas mais sensíveis à presença humana, um pouco mais inteligentes e confiáveis, e, além disso, também co-dirige o mestrado
em Direito e Informática na Escola de Direito da Universidade do Minho, portanto, são duas pessoas que estão muito familiarizadas com as questões jurídicas, mas apreciando os fenômenos jurídicos nas suas áreas de eleição, digamos assim, de investigação. E, portanto, o objetivo deste nosso espaço único é, sobretudo, divulgar, disseminar a investigação em direito que nós estamos a fazer, mas dialogando sempre com outras áreas do saber, porque o saber não é nem pode ser estanque. Quem o faz dessa forma não sabe o que faz. E, portanto, eu vou passar a palavra ao Manuel Protásio, porque ele é o protagonista, para conduzir as inquietações que bem entender e aproveitar a presença desses dois grandes investigadores. Obrigado. Que vão contribuir certamente para a sua investigação. Obrigado, olá. É um prazer, antes de mais, estar aqui nesta sala lindíssima e com esta oportunidade de fazer uma tertúlia científica, que não é todos os dias, com pessoas com um extenso percurso académico e profissional que eu vou tentar almejar um dia alcançar, e acho que o primeiro passo para o fazer é exatamente poder dialogar com vocês. Tenho o prazer de ser o tema da minha investigação, mas acho que vamos extrapolar um bocadinho esse tema e vamos percorrer aqui uns temas e tópicos que acho que vai dar para muita conversa. O primeiro tópico, a primeira discussão e pergunta que eu gostava de colocar ao professor Alexandre Vernese, mas também gostava de ter a opinião do professor Paulo Novaes, prende-se com o conceito de agency, ou agência. Esse conceito que tem várias interpretações dependendo da sua área científica. Eu vou pegar naquilo que me interessa mais para o meu tópico de investigação, que, como a professora Alessandra disse muito bem, prende-se com esses fenómenos cognitivos e comportamentais que estão ligados à vontade real ou não das pessoas em determinadas situações. E a pergunta que tem a ver com agency e o meu tópico de investigação, eu acho que é melhor colocar a primeira definição que me interessa aqui, que tem a ver com essa capacidade autónoma de agir de acordo com apenas e só a nossa vontade. E daí essa ideia da vontade de ser livre e real, de corresponder apenas e só àquilo que nós desejamos, sem qualquer tipo de externalidade a influenciar essa vontade. A minha pergunta para o professor Alexandre tem a ver com qual é o domínio da sociologia neste conceito, onde é que falam, em que circunstâncias é que pegam muito neste conceito de agency e se de facto está a mudar com estas novas tecnologias e estas novas realidades. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Professora Alessandra Silveira, é um prazer estar aqui na Universidade do Minho mais uma vez, finalmente aqui na Universidade do Minho, e especialmente aqui na reitoria, nessa sala incrível e nesse espaço único, nessa inovação que o JusGov e o CEDU fazem e trazem para a comunidade jurídica, não só do Brasil, né, mas do mundo agora, com alcance amplo que as plataformas digitais têm. Obrigado, Manuel Protásio, também pelo convite e a alegria de poder estar compartilhando esse debate com o Paulo Novaes, também grande especialista no tema. A sociologia é uma disciplina do século XIX, então a gente poderia sintetizar a grande dicotomia que a gente tinha em relação a, que a gente tem em relação à compreensão das ações humanas, né, pelo viés sociológico, em teorias de estrutura e teorias de ação. As teorias estruturais, o marxismo é um exemplo de uma teoria estrutural, elas basicamente determinam que os indivíduos fazem o que fazem porque existem constrangimentos sociais que determinam que assim eles os façam. O mesmo ocorre com Émile Durkheim, né, e todas as teorias que têm mais, né, relevância nesse campo, ou seja, que dão proeminência às estruturas sociais como condicionantes da ação. De outra sorte, do outro lado, né, um autor alemão muito conhecido, Max Weber, ele foi um grande impulsionador do que a gente chama de paradigma acionalista, ou seja, de entender que as ações sociais elas podem ser compreendidas a partir da autonomia, da decisão dos indivíduos. Né? Isso formula... Nenhum desses dois campos é, obviamente, correto do ponto de vista sociológico de forma completamente isolada. Nem o marxismo seria tão ingênuo de achar que os indivíduos não têm autonomia, nem as teorias durkheimianas, nem tampouco
né? Mesmo os weberianos achariam que, ou os neo-weberianos achariam que os indivíduos decidem livres de constrangimentos sociais. Agora, o que acontecia, e eu acho que essa é uma discussão realmente impulsionadora, e o que acontece contemporaneamente, é que esse paradigma sociológico a gente poderia dizer que ele está em razoável crise. Não? Por quê? Porque cada vez mais se assoma que existem elementos não compreendidos por nós sobre como outros, né, campos da vida social, né, outros fenômenos sociais, tecnológicos, a gente poderia dizer até numa avenida aberta por Freud, né, o inconsciente, como esses elementos que a sociologia não conseguia aprender, eles são importantes na definição da ação. A dizer, o indivíduo ele pode racionalizar que ele agiu daquela forma, mas, na verdade, seria possível a gente entender que existem outros constrangimentos para a ação. Então, eu acho que existe, né, quando a gente pensa numa dinâmica regulatória desse tema, um grande campo de incerteza. Em até que ponto existe efetiva autonomia dos indivíduos, completa, total, absoluta, né, ou não. Essa é uma questão que a gente poderia se colocar até do ponto de vista filosófico, né? Mas ela também traz alguns elementos práticos, porque a responsabilização dos indivíduos tradicionalmente se dá na medida ela é mensurada em relação à própria cognição, né? Ou seja, o quanto o indivíduo ele é considerado efetivamente, ou ele considera efetivamente que ele está agindo de acordo com a vontade dele, dessa forma o sistema jurídico pode, digamos assim, sancioná-lo por um excesso, né? Então, esse paradigma hoje está em crise. A gente precisa de uma nova teoria sociológica que dê conta desses problemas. E isso está em construção e em diálogos que são efetivamente multidisciplinares. E esse diálogo, com certeza, tem de puxar o tema da inteligência artificial ao barulho, porque este conceito também mexe com a inteligência artificial, na medida em que fala-se muito se estes algoritmos têm algum tipo de agency ou algum tipo de autonomia nas decisões que tomam, nos sistemas, nos ambientes. O Paulo acha que, de facto, a inteligência artificial é responsável por essa crise que o Alexandre disse? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, eu diria com gente brilhante, que é isso que de vez em quando faz-nos falta. Muito obrigado. Segunda nota, é uma crítica, eu não gosto muito que me chamem sénior porque está associado à idade, e então preferia outro termo qualquer, mas para... chame-lhe o que quiser, pronto, mas sénior não. Pronto, mas estou a brincar. Exatamente, é só para criar algum humor e agradecer de facto o convite, e estou sempre disponível para este tipo de iniciativas e repito, com gente brilhante é um prazer. Deixe-me dizer o seguinte, este é um caso muito concreto, pegando nas sábias palavras do meu colega que me antecedeu, daquela afirmação que o Newton popularizou, mas que vem de um frade da Idade Média, que é: eu vou-me sentar ou vou, pelo menos, posicionar nos ombros de gigantes. E então, ele partiu para a frente. Convém contextualizar, eu sou engenheiro informático, para mim as coisas têm que ser modeladas com zeros e uns e encontramos algumas zeros e uns, digamos, encontramos depois ciências que nos vão dar significado aos zeros e uns, ou se quiser a símbolos a quais damos significados, criamos linguagens para dar a sintaxe, para depois criar as regras e depois vocês trabalharem sobre isso e criarem as normas, eventualmente, mas acima de tudo nós tentamos dar significado também a esses símbolos. E essa parte do significado é que agora está a alterar as novas realidades. Voltando um bocadinho atrás, na inteligência artificial, novamente um sociólogo, como o julgo que conhece bem, que é o Cristiano Castelfrancis, definiu na nossa área, basicamente, os limites daquilo que nós definimos para o grande conceito que estamos aqui a falar, que é a autonomia. Okay? E ele coloca as coisas claramente em duas grandes dimensões que define basicamente a autonomia de todos os sistemas que neste momento existem, que são quer os carros autónomos, os veículos, os drones, quer, por exemplo, um aspirador numa sala, que são basicamente dois. A autonomia em relação ao meio físico, não é? Que constrange, não é? Que recria restrições à circulação, por exemplo, no caso de veículos, mas poderia ser outros quaisquer exemplos, e a restrição e a outra dimensão, que é obviamente a nossa autonomia relativamente aos outros, que de algum modo
foi aqui focada e bem. Portanto, essas duas dimensões criam constrangimentos e criam limitações à nossa atuação. Normalmente os nossos sistemas têm um conjunto de regras ou de representações de conhecimento que obedecem e que tentam, ou quando conhecem à partida os espaços, limitam-se a sua navegação, no caso de objetos, de artefactos que navegam em espaços, quer físicos, quer virtuais, né? E isso é basicamente representável e é passível de ser, digamos, normalizado. Okay? A segunda questão é mais difícil, não é? Que é a questão de colocar uma entidade não humana, não é? Virtual, a capacidade de comunicar com outros. Nós também criamos linguagens, temos linguagens que nos permitem passar mensagens para outros entidades, artefactos. Vão haver os carros que neste momento estão a ser desenhados, vão comunicar uns com os outros, vão passar informações mais ou menos estruturadas, com maior rigor, com rigor sintático, isso é claro, mas com maior ou não até semântica, associado ao conhecimento, mas vão ter conhecimento que vai fazer. Isto vai permitir trabalhar numa noção que nós humanos já fazemos em muito e que é porventura a chave da nossa sobrevivência, que é a capacidade de trabalhar em equipa. Não é? Nós somos racionais, mas percebemos, há muito na nossa fase de evolução, que trabalhar em equipa, em grupo, em sociedade, é fundamental. Nós estamos, neste momento, a criar instrumentos que fazem com que estes artefactos, estas entidades, possam comunicar. E há inúmeros exemplos disso. A indústria automóvel, eu costumo brincar com os meus alunos, tem uma área de estudo que se chama a Fórmula 1, onde eles brincam, não é? Nós, na IA, é nos jogos. Os robôs a jogar futebol, que hoje, por exemplo, já têm essa noção de equipa. Pronto. E então, quando temos a noção de equipa, naturalmente também a influência dos outros condiciona a nossa autonomia. Pronto. Isto é claro e também é normalizável. Qual é o segundo elemento que apareceu agora, recentemente, na última década? Tem a ver com a aprendizagem, não é? Que até há bem pouco tempo era feita da forma tradicional que nós tínhamos. Isto é, quando conhecíamos uma área, tínhamos um conhecimento estável, era passível de ser representado por regras, basicamente, por símbolos. Isto vem de Platão, não há grande novidade sobre isso. Mas todos nós sabemos que representar o conhecimento com regras é algo difícil, é algo até complicado. Isto é, para um determinado domínio isso é possível, mas para todos os domínios não é, nem sequer matematicamente isso é representável. Então, o que apareceu foi um novo paradigma baseado num filósofo, Ludwig Wittgenstein, não sei se estou a pronunciar bem, mas aquele holandês que tem aquela forma muito peculiar de ser, que também introduziu um conceito que nos introduziu em nós, que é a capacidade de, por detectarmos similaridades entre ações, podermos aprender. No fundo, padrões. No fundo, o que estamos a falar, ele é o precursor, do ponto de vista das ideias, da aprendizagem máquina, automática ou computacional, como eu prefiro definir. Ora, o problema é que, desde há umas décadas, as máquinas são capazes de aprender sozinhas. Já não precisam de ser alimentadas. Okay? Alimentadas com o conhecimento. Ora, se nós temos máquinas, artefactos, que têm de facto a capacidade de aprender, isso cria um novo paradigma na aprendizagem, na autonomia, no conceito de agency, que ninguém estava à espera. Porque as primeiras eram determinísticas, isto é, o Manuel e eu podíamos antecipar que para dando autonomia a um determinado artefacto, ele iria aspirar daquela forma, mas quando você dá a capacidade a um simples aspirador para aprender, e ele pode aprender o que nós não queremos, pode aprender bem, mas também pode aprender coisas que não são expectáveis. Aquilo que alguns chamam bugs, alguns chamam criatividade, mas em algumas circunstâncias, como sabe, pode ser aprender formas de aspirar que, por exemplo, ele perceba que para poupar energia, despreza este lado da sala e aspira só aquela. E conseguiu terminar. Pronto, são estes os limites que neste momento existem. Volto a dizer, claramente no conceito de agency, para nós, a autonomia, com as diferentes restrições ou dimensões com a qual ela está associada, que essas
já há norma, já se consegue, e o paradigma anterior já dava de algum modo resposta. Basta ver que estão a ser criados, a Alexandra sabe tão bem, ou melhor do que eu, as novas regras para os carros autónomos, por exemplo. Aliás, eu costumo dizer que o problema de não estar ainda regulado é porque ainda há carros que não são autónomos, porque senão o assunto estava resolvido. O problema é que a dimensão aprendizagem, que se colocarmos essa capacidade, e não podemos como deixar de colocar, vai alterar as regras do jogo. E aí temos que, de facto, pensar e criar novos instrumentos para gerir melhor esta capacidade das máquinas de facto aprenderem. Eu não disse serem inteligentes, eu disse aprenderem. É pegando nisso, há quem diga que esse grau de previsibilidade, ou melhor, nós só dizemos que esse determinismo está a cair no conceito de agency por causa da inteligência artificial, porque pura e simplesmente ainda não temos a capacidade de prever todas essas ligações que a inteligência artificial já faz. Ou seja, isto se calhar é mais uma questão conceptual do que outra coisa. Se calhar tem a ver com o facto de estarmos agora a testar sistemas de inteligência artificial que conseguem realizar operações que nós, humanos, não conseguimos prever e, portanto, fala-se que há aqui alguma agency na inteligência artificial. Mas se calhar, nós desenvolvendo a nossa capacidade de previsibilidade, vamos chegar à conclusão que até estarmos a falar na tal AGI, na inteligência artificial geral, esses sistemas ainda são todos determinísticos. Não sei se o Paulo concorda com esta visão ou não, mas... Não é claro para mim ainda isso. Pois. Com toda a sinceridade, não é claro. Porque o que de algum modo está a dizer é os dados já existem, só não têm uma capacidade, entre aspas, de os processar ou de os triturar e de antecipar o que lá está. Não é totalmente claro, porque a verdade é que os algoritmos também aprendem por um motivo qualquer, dependendo da técnica. E muitas vezes nós ainda não somos capazes de explicar a técnica. Pois. O que estamos a falar na essência é de um novo conjunto de algoritmos que vem daquilo que nós em português chamamos de aprendizagem profunda e os anglo-saxónicos chamam de deep learning, que é de facto uma mímica daquilo que seria o cérebro humano, camadas e camadas de redes de neurónios organizados de uma determinada forma. Enfim, eu vou dizer uma coisa que não é verdade, quase que magicamente os encaixamos, descobrimos que há determinadas arquiteturas com mais ou menos camadas que têm excelentes desempenho, por exemplo, na identificação de objetos. São capazes de distinguir esta mesa da chávena e das flores. Ok. Brilhante. E fazem-no melhor do que qualquer humano. Este é um exemplo, poder dar imensos exemplos. Mas há um problema ainda. É que, fazendo isso melhor do que qualquer humano, eu, Paulo Novaes, como engenheiro informático, não sou capaz de responder uma pergunta muito básica, que é porquê? Porquê? O que é que fez com que aquele objeto, aquele artefacto, aquele algoritmo, detectasse que aquilo é uma flor? Bem, eu posso lhe dizer porque já viu muitas flores, obviamente, e por aí. Pois, mas quando nós vamos ver o algoritmo, às vezes ele prende-se com pormenores ou com pixels que representam coisas que nada têm a ver com aquilo. Mas, no entanto, ele acerta muito melhor do que qualquer humano. Está a ver? Ainda não é possível colocar a capacidade do sistema a dizer porquê. Ou sequer de nós sermos capazes de interpretar as soluções deles às vezes. A questão da explicabilidade e da interpretabilidade não está ainda resolvido nestes modelos. Podíamos dizer, você usava uma coisa que não explica? Pois eu usava. E sabe porquê? É que aquilo faz aquilo melhor que qualquer humano. Esse é que é o problema, não é? O que é que estamos a fazer? Estamos na ponta do iceberg, estamos a alargar o conhecimento nessa área, a criar modelos que tentam explicar. Mas eu costumo sempre terminar, quando estou a falar nisto aos meus alunos, com um exemplo muito simples. Porquê que gosta daquela loira e não gosta daquela? E a primeira resposta é que ninguém sabe porquê. Já reparou nisso? Há muitas tomadas de decisões que nós não somos capazes de explicar. Estão ligados à intuição? Foi um pouco o que, de algum modo, o Alexandre há pouco falou. Não conseguimos explicar. São um conjunto de fenómenos que dentro de nós, nesta máquina perfeita, mas degradável, já agora, que nós não conseguimos ainda explicar. O que acontece é que, posteriormente, vamos encontrar um modelo racional que tenta explicar, porque gostei do olhar, gostei daquilo, etc, etc. Não é? Cada um depois arranja a sua explicação para justificar a sua escolha. Mas está a ver onde eu quero chegar? Pronto, pode também ser por aí o caminho. Eu defendo isso.
Se calhar criamos um modelo ao lado que tenta perceber, que consegue exemplificar isso. Aquilo que não é tão invulgar quanto isso. Se for a um artesão, muitas vezes ele faz um conjunto de coisas e não sabe explicar. Se fosse falar com o Van Gogh, ele se calhar não lhe sabia explicar porque que desenhava daquela, ou pintava daquela forma. E, no entanto, o Manel conseguia identificar as obras dele. E se calhar ele não. Pois. E é... Diga, Claro, Alessandra. não, eu ia dizer que nem é preciso irmos tão longe a genialidade do Van Gogh. Não é? Sim, claro. Nós, meros professores universitários, a partir de um certo tempo que fazemos alguma coisa, não sabemos muito explicar porque é que fazemos daquela forma. Não é? O ensino e a aprendizagem, a forma como nós transmitimos o conhecimento é quase que intuitivo. Não é? Agora, no direito isso levanta um problema, que quando os algoritmos de aprendizagem estão envolvidos em decisões exclusivamente automatizadas, nós queremos saber a explicação de por que se chegou àquele determinado resultado, porque isso tem implicações jurídicas, não é? Claro. E é na esfera jurídica de quem foi alvo de uma decisão. E é claro, e é por isso que nós estamos tão interessados em tentar entender e chegar a um consenso sobre como é que se otimiza a inteligência artificial, porque precisamos cada vez mais e desesperadamente dela. Chama-se, como disseste bem, quer dizer, aprenda e eu não falei inteligente, eu disse aprender. Mas, de qualquer forma, como é que isto funciona e como é que nós podemos regular, não tanto a própria inteligência, mas, se calhar, talvez mais os modelos de negócio que utilizam essa mesma inteligência, que esses que são os mais perigosos. Mas, de qualquer forma, é um universo que nós tentamos entender porque nós nos baseamos no direito na explicabilidade das decisões. Não é? O direito é todo ele procedimental, e, portanto, nós precisamos entender como é que as coisas funcionam para questionar uma dada decisão. Só dás-me licença mais um minuto, porque eu adoro ouvir-te já agora e aprendo muito. Às vezes o nosso problema passa por aí, que é nós queremos usar os modelos para tudo e mais alguma coisa. Não. Eu defendo que provavelmente teremos que criar outros artefactos para depois... Repare, eu diria que eu não usaria diretamente um modelo de aprendizagem deste sem passar por um filtro. Sabe qual era o filtro? É um filtro que neste momento também há gente a trabalhar nisso. Se fosse na área da produção, chama-se detecção de anomalias. Se fosse na nossa área, era tentar perceber de um conhecimento, por exemplo, quais são os valores que emergem de lá. E verificar não o conhecimento per si, mas os valores. Se respeitar os valores que uma sociedade, que uma organização tem, se calhar o sistema está bom. Não é? Está a ver? Pronto, claro. Aqui há vários caminhos. Detecção de valores, reconhecimento de valores, detecção de anomalias. Isto depois tem muita variedade e porque depende se estamos a falar de fenómenos meramente de questões, processos da engenharia ou se estamos a falar de outro tipo de contextos. Mas aí, para isso, também temos que beber muito aqui. Temos que ter a capacidade de ouvir, de perceber. Eu tenho algumas convicções, mas ainda não consegui transformar estas convicções naquilo que é mais importante, que é a sabedoria, não é? Alexandre, passo-te a bola. Mas o Paulo coloca uma coisa que é absolutamente essencial, eu diria, para os dias de hoje, que é, na verdade, imaginar que esses problemas, a gente, obviamente, precisa recorrer a filosofias, a abstrações, para entender problemas, né? Assim, os problemas, eles precisam de conceitos, a gente precisa conceituar, e nesse sentido a gente precisa de abstrações. Mas a gente precisa, e tem uma palavra-chave que ele falou aqui, modelos. Né? A gente precisa conseguir modelar. Né? Esses modelos serão perfeitos? Certamente que não. Né? Até que a gente chegue a alguns modelos regulatórios ou mesmo analíticos, que é uma fase pré-regulatória. Antes de querer regular algo, eu preciso minimamente compreender algo. Né? Mas a gente precisa ter modelos. Né? É pegando exatamente nesses modelos que vem essa multidisciplinariedade. Nós precisamos de recorrer a várias ciências, a vários ângulos diferentes, para construir uma ideia. Depois, o direito normalmente é sempre essa última ciência a pegar no comboio, porque já vai beber às várias ciências e depois tenta fazer um modelo regulatório. E interrompi o Alexandre, peço desculpa. Mas diga. Eu acho importante isso, de ter se colocado exatamente essa posição talvez, né, equivocada do direito, porque, novamente, o nosso direito é uma obra do século XIX, tanto quanto essa sociologia clássica que se apresenta razoavelmente em crise hoje, né?
E nesse sentido também é muito impregnado por esse racionalismo, né? Então, por quê? Porque nós precisamos do que a gente chama de segurança jurídica, né? Queremos segurança, então a gente quer conseguir definir por que aquela pessoa fez determinada ação de tal maneira, para definir os agravantes, os atenuantes, para as sanções, ou eventualmente para outorga de prêmios, né? Ou seja, precisamos nesse paradigma. Indo para um paradigma contemporâneo, a gente começa a notar a necessidade de trabalhar com modelos que são mais plásticos, né? Ou seja, que são mais dúcteis, né? Que a gente possa, a partir dessa ductibilidade, dessa adaptabilidade de modelos, fazer determinadas dosimetrias. Eu vou dar um exemplo que vai ser muito caro para a professora Alessandra, que é porque é um problema jurídico que tem implicações práticas no cotidiano, e a União Europeia e o direito da União recorre a ele com muita ênfase no campo da proteção de dados pessoais e, eu diria mais, no campo da tentativa de regulação das novas tecnologias da informação e da comunicação, que é o conceito de proporcionalidade. Então, ou seja, tentar utilizar, né, algo que dote modelos jurídicos, né, obviamente não só na ordem, né, da União Europeia, no sentido estrito, né, mas também irradiando para os Estados-membros, né, para que eles façam modelos regulatórios e apliquem o direito no cotidiano, usando de proporcionalidade, ou seja, fazendo essa adaptabilidade. A gente tem cada vez mais visto mais num campo específico da área, que é uma área de entroncamento da sociologia, do direito, de economia comportamental, que é exatamente esse debate sobre regulação, no sentido mais amplo, né, de teorias da regulação. A gente tem visto, nas últimas 2 décadas, cada vez mais uma elevação dessa possibilidade de construir modelos que sejam mais plásticos, mais dúcteis, mais adaptáveis, né, menos impregnados para aquele conceito de comando e controle, como a gente chama, né? Command and control, né? Que é obviamente falho, né? Que pode ser ultrapassado, pode ser, né? Enfim, né? Eu acho que vamos continuar a ver isso cada vez mais, porque as tecnologias e, no geral, a pandemia também mostrou isso. Desafios novos requerem soluções novas, diferentes, e daí essa necessidade de ir beber a várias disciplinas diferentes para ter esses ângulos todos do mesmo problema, essa multidisciplinariedade. E eu gostava de perguntar... Posso só acrescentar aqui uma coisa? Sim. Já agora quase que me lembravas o mundo líquido do... O problema que se coloca é que eu tenho falado isso com vários colegas, é que, em particular na área digital, há uma mudança de paradigma, não é? Até agora nós olhávamos para o mundo e para o mundo digital quase como que uma caixa negra, podíamos ou não saber como é que trabalhava, mas sabíamos uma coisa, que quando punhamos uma determinadas coisas à entrada, a saída era aquela, era determinística, no fundo, não é? Se tinha uma vantagem, podemos não conhecer o objeto, mas podemos dizer àquele objeto, se quando não faz isso, é um bug. Pronto, e os bugs corrigem-se, e depois é uma fácil, entre aspas, mas no fundo imputava-se a responsabilidade a quem causou o bug, não é? Que é o erro, porque ele estava preparado para dar uma resposta e não. O problema é que estas caixas começaram a não ser simplesmente caixas. Passaram a ser caixas que se ligam com o IoT, com os sensores, e começam a ter capacidade de observar o ambiente onde estão, a captar dados. Logo por logo temos mais um conjunto de players, que são estes sensores, estes IoTs, né? E começam a ser não só a percepcionar o ambiente, mas também a atuar. Pronto. Começamos a ter a capacidade de sensorizar, percepcionar e depois de atuação. Claro, no meio começamos a olhar, portanto, isto é interpretação e decisão. Até que continuava mais ou menos o modelo anterior a funcionar. Quando isto complicou, foi quando acrescentamos o tal elemento, que eu volto a dizer que ainda não é ainda a tal GAI, a General AI, mas que é a aprendizagem, e que conferiu àquela caixinha a imprevisibilidade. E é esse o problema que agora nós temos, porque entrou, a partir de agora, este artefacto já não pode ser um artefacto. É que eu estou desde o início a chamar-lhe artefacto para ter uma linguagem mais perto da vossa, mas deixou de ser um artefacto. Passou a ser uma agente, porque até eu lhe chamo agente, eu não lhe chamo artefacto, eu chamo-lhe agente, que com determinadas características até vou mais longe. Eu digo agente racional, agente de não sei o quê, e há um momento em que eu digo até agente inteligente. E
que é uma definição que na minha área existe, mas que essa capacidade de chamar inteligente baralha tudo. Porquê? Porque ele tem, para além de reativo, de ser proativo, de comunicar, também tem essa capacidade de, digamos, de ser autónomo, de tomar decisões. Então agora já não é simplesmente eu que uso um instrumento e vejo a ação do instrumento, passa a ser eu, uma entidade, que eu não quero dizer inteligente, mas que é inteligente, ou pode ser inteligente, e que eu não controlo a 100%. E este é que é o problema. Como é que nós vamos criar uma norma, um espaço regulatório de uma coisa que nós não controlamos? Uma coisa, e podemos dizer uma coisa, que nós não controlamos totalmente. E eu também não tenho soluções. O que eu posso é garantir que, da mesma maneira que eu vos disse que há dois mundos, o mundo onde o conhecimento está estável e o mundo dinâmico do deep learning, da aprendizagem computacional, nós também vamos ter que ter um direito que vai ter que ser dinâmico, que é esse o problema que está a acontecer, eu julgo, não é? Agora, como criar esse dinamismo, confesso que não sou ainda capaz de articular bem, mas é esse dinamismo, essa dinâmica, esse upgrade que temos que dar todos os dias, de poder realmente reajustar para poder dar resposta. Andar atrás, vamos andar sempre. Eu acho que é um pouco, é uma forma de aprender que nós não conseguimos entender, porque é diferente da nossa. Aliás, eu lembrei-me do Turing, né? Do Alan Turing. Nós escrevemos até um texto em que dizemos isso mesmo, né? Em que ele dizia: querem saber se a máquina vai aprender a pensar? Vai pensar de uma outra forma, né? Não aquela que nós pensamos. Né? A mesma coisa, o Antônio Damasio, recentemente perguntado se a máquina vai chegar a um ponto de sentir, não é? Máquinas que sentem. Ele dizia, pode ser que sim, mas não da forma como nós sentimos, não é? Se vai ter consciência ou não. Isso também é questionável, mas a verdade é que é sempre um aprender, um pensar, eventualmente um sentir, que é distinto do nosso. Portanto, temos muita dificuldade. Esse é um problema do Hollywood. O Hollywood tem-nos estudiado o raciocínio, porque associa sempre a questão da inteligência a corpos humanos, não é? A robôs humanoides. Não deveria, é um erro. Eu não defendo isso, porque isso tolhe-nos o raciocínio. Julgamos que estamos a construir uma inteligência à imagem e semelhança do homem. Nunca será a imagem e semelhança. Pode ser parecida, pode ser uma mímica, mas é uma mímica incompleta sempre, não é? Porque, de facto, primeiro, não é os nossos... Ou então criamos, de facto, um ser completamente à imagem e semelhança e de mesma composição que nós. Pronto, até pode acontecer, mas neste momento isso não é. Logo, na realidade, será sempre uma inteligência ou uma forma menos... Eu prefiro dizer uma forma menos estúpida de resolver problemas, que poderá ser, eu posso identificar como inteligente quando a deteto, mas não sei se é inteligente. Já agora há uma dificuldade que conhecem melhor do que eu, que é de definir o que é inteligente. É uma coisa que se reconhece, mas que não se sabe muito bem o que é. Já agora, convém não é? Os ingleses têm uma expressão muito feliz para isso. São conceitos indeterminados e, quer dizer, nós vivemos um bocadinho reféns dessa realidade conceptual que vamos construindo. Dizemos, se calhar há 500 anos definíamos inteligência de uma forma que agora já não faz sentido e se calhar daqui a 20 anos já nem fará sentido outra vez. Sobre essa indeterminação de vários conceitos, a ciência comportamental vem-nos ajudar um bocadinho, porque, principalmente para o direito, que precisa ter algum grau de previsibilidade, ainda que tenha de ser dinâmico e adaptável, essa previsibilidade vamos muito buscar à ciência comportamental, que vai encontrando padrões comportamentais na sociedade e eu depois não sou dessa área, portanto não consigo desenvolver muito, mas sei que o Paulo trabalhou e trabalha muito com a ciência comportamental. Eu gostava de saber, porque na minha investigação, a realidade virtual e aumentada são completamente diferentes da inteligência artificial. Não são agentes, são ferramentas que precisam de um sujeito a usá-las e depois o que diferem tem a ver o ambiente em que estão a ser usadas. Um aparelho de realidade virtual transporta-nos para uma realidade completamente virtual, portanto ficamos aliados da nossa realidade propriamente dita. A realidade aumentada já mistura as duas realidades. Uma coisa que eu tenho percebido durante a minha investigação é que eu tenho de olhar para a ciência comportamental, porque o Paulo referiu nessa simulação de inteligência que as máquinas estão a começar a fazer e está a baralhar muito o conceito de inteligência.
A realidade virtual tenta simular os nossos sensores, aquilo que os ingleses chamam de haptic feedback, que é a ideia de a minha mão acha que vai tocar numa mesa e efetivamente toca, e a realidade virtual os aparelhos estão a tentar criar uma mímica desse aparelho sensorial. O que coloca a questão: se tivermos um avatar que sente que consegue ter essa capacidade sensorial, qual é a diferença entre a realidade virtual e a realidade propriamente dita? Nada impede que transportemos todas as nossas decisões para essa realidade virtual. E daí eu achar que é inevitável eu ir buscar informação à ciência comportamental. E gostava de perguntar a ambos, até porque a ciência comportamental veio refutar um bocadinho as teorias antigas dos anos 70 e dos anos 80 da Game Theory, a teoria dos jogos e a teoria da escolha racional do Adam Smith, e tem demonstrado que nós afinal não somos assim tão racionais. Nós afinal não fazemos... Spinoza já se sabe. Pois, só que o direito, eu sinto muito que o direito ainda não apanhou este comboio. Vejo as engenharias a apanhar por causa da demanda, da exigência destes novos fenómenos com a inteligência artificial, mas o direito ainda não apanhou esse comboio. Eu gostava de saber a vossa opinião sobre essa utilidade da ciência comportamental na multidisciplinariedade com outras ciências, e também perceber porque é que não olhámos para isto mais cedo, se calhar. Para ambos, se calhar o Alexandre pode começar. Tudo bem. Na verdade, o livro O Poder da Comunicação, do Manuel Castells, no qual no capítulo 3 ele recorre bastante exatamente ao Tony Damasio, tá? Ele é um bom exemplo de como a teoria sociológica contemporânea tem tentado absorver um diálogo multidisciplinar, quiçá com pretensões de interdisciplinaridade, né? Ou seja, de incorporar nessas modelagens sociológicas, que eu costumo, aproveitando que o Paulo disse também, falo determinadas dinâmicas para os alunos, né? Eu também costumo dizer para os meus alunos assim: a sociologia a gente começa a achar que é muita coisa, compreender a sociedade, assim, o problema da sociologia é porque as pessoas fazem o que fazem. Então, assim, ponto. É uma maneira de simplificar, entendeu? Para os estudantes, algo que é muito complexo, sociologia é a ciência, que isso. Não. A sociologia, ela visa explicar por que as pessoas responder ao tal porquê. Fazem, né? É esse porquê, né? E as ciências comportamentais contemporâneas, né, não só uma própria economia comportamental, né, a noção, né, de nudge, né, ou utilizar dinâmicas, né, de intuição, dizer, olha, as decisões elas são intuitivas, no mais das vezes, humanos fazem decisões. Por que seres humanos decidem o que decidem? A gente racionaliza depois, mas não. A gente, na verdade, decide porque são padrões que a gente já fez, deu certo, tentativa e erro. Ou seja, a gente começou a ter uma revivência de um certo experimentalismo, né, no campo das ciências sociais, que eu acho interessante. Né? Isso tem alguns problemas, né, especialmente nos Estados Unidos, que trouxe, né, pelo menos nas ciências mais empíricas e ligadas à experimental. Né? A psicologia social abusou disso em alguns momentos, né, de ter experimentos sociais mesmo, e eles levaram implicações éticas para se definir como se fazem experimentos sociais, né, para a gente, né, enfim, né, não incorrer em violações, né, de direitos e por aí vai. Mas esses modelos eles estão em reconstrução. E aí eu acho interessante que realmente a sociologia tem absorvido isso, as engenharias têm absorvido isso, né? E o direito tem sido mais infenso à absorção desse paradigma. Qual a solução de abertura que eu vejo para esse tipo de modelagem? A gente também pode voltar para a década de 70. Né? Um sociólogo que eu gosto muito, que é o Philip Selznick, né? Junto com o Philippe Nonet, eles escreveram um livro de sociologia do direito, propriamente, né? No qual eles mostram um conceito de direito responsivo. Né? E esse conceito de direito responsivo vai ser utilizado, vai ser reformatado pelo Ian Ayres e pelo John Braithwaite exatamente num conceito de regulação responsiva. Eles tentam pegar algo que era mais abstrato, né? Era um modelo, né? E no qual o Philip Selznick e o Philippe Nonet já viam uma passagem de um direito que era meio de comando e controle
para um direito que tem que ser um pouco mais plástico, tem que ser mais adaptável, que tem que entender os comportamentos e que tem que poder mudar. Né? A gente vê que, é claro, é mesmo o direito antigo, ele muda, né? Mas ele demora mais tempo a mudar. A gente sempre vai estar atrás, como disse muito bem o professor Paulo Novaes, sempre vai estar atrás, mas a gente não precisa ficar tão atrás assim, né? A gente pode ficar um cadinho, né? um cadinho mais rápido para, né, ter um modelo regulatório. E é meio imperativo, porque como disse a Alessandra lá no início da nossa conversa, né? Não é tanto só pelos seres humanos ou como um problema abstrato. É porque quando a gente pensa em problemas regulatórios dessa chave, a gente está a falar de modelos de negócios que podem ser perigosos. Que como determinados experimentos sociais eram perigosos, a gente veio regular eles por meio de padrões de ética em pesquisa, né? Determinados modelos de negócios têm que ser, né, pensados. A primeira solução foi tentar criar modelos éticos para isso, para inteligência artificial, para, né, novas tecnologias, né? Mas talvez a gente tenha que pensar em alguns elementos adicionais, além meramente de um paradigma ético. Por quê? Para ter um enforcement mais eficiente, mais eficaz, mais apurado e, novamente, né, mais dúctil, mais adaptável. O problema do direito é que nós sempre trabalhamos num tempo diferido, né? O direito sempre chega depois, não é nem sequer num tempo real, quanto mais prevendo, né, o que pode efetivamente acontecer. O direito sempre chega depois, né? É aquele problema do ex ante e do ex post, né? E sobretudo quando nós estamos a lidar com realidades tão dinâmicas como essa que o Paulo nos está dando aqui, né? Em que as coisas se alteram, salvo a cada 6 meses, não é? A tecnologia se renova a cada 6 meses, é desesperador para o juiz. Aliás, nós temos visto como a União Europeia tem criado, tem tentado, avança com propostas de regulamento e que fica em discussão, passado alguns meses já acaba por ser tudo revisto, porque é uma dificuldade brutal, mas nós vamos ter que nos habituar a isso. Deixem-me só de 2 notas. Mais uma vez, vão-me pôr nos ombros deles. Por acaso é curioso, estava a falar e estava-me a lembrar das arquiteturas que nós usamos para dizer. A primeira é reativa, não é? E depois há uma declarativa e depois há combinações. Mas o que é interessante é que, na realidade, é um bocadinho também como o conhecimento, não é? Quando nós não temos reações preparadas para determinada coisa, que é o primeiro nível, é que passamos para a arquitetura declarativa. Nos robôs jogar futebol é exatamente assim. Tudo o que é reativo é que é a primeira reação e corre. Logo, o que acontece, tal e qual como o conhecimento vai sendo assimilado e vai se tornando numa reação. No fundo, nós estamos inspirados, completamente alinhados. O que agora estamos é obviamente que há momentos para passar de um nível para o outro. Pronto. Não querendo ir muito longe, mas só dando 2 notas. Há um conjunto alargado de movimentos para nos tentar a nós mesmos nos regular. Nós não estamos, com todo o respeito, também só à espera do direito. É fundamental, não tem, até por uma questão de negócio, não é? Claramente, quando a palavra passa a ser negócio, tem que haver um framework, um enquadramento jurídico. Mas deixe-me dizer alguns movimentos. Por exemplo, na questão da aprendizagem computacional existem movimentos que há bocado falei, detecção de anomalias, a questão da detecção de valor ou de geração dos valores que está intrínseco no conhecimento. Existe um movimento, por exemplo, que tentou combater e que tenta combater o viés, o bias, né, do inglês, que é o fairness em machine learning, a equidade, a justiça em aprendizagem. Sim, a luta contra o preconceito, dizendo que já vai mais longe com os dados sensíveis que podemos usar ou não. É, por exemplo, explicar que não basta retirar a raça, a idade, o sexo, mas que, por exemplo, temos que retirar num determinado contexto de análise o bairro onde moramos, porque o bairro, em muitos casos, identifica logo a raça e o género que eventualmente estão a ver a ideia e já estão associados a preconceito. Portanto, no fundo, há movimentos que nos estão hoje a dar boas práticas de que tipo de dados podemos usar. Existe, por exemplo, um movimento muito forte na área da IA responsável, não é? Há uma portuguesa, a Virginia Digman, que trabalha na Suécia, é uma das colegas top na Europa e se calhar no mundo, que estão a ser feitos um conjunto de cartas de boas práticas que envolvem o criador, o software, enfim, boas normas para a criação de todo este
processo, ok? Há as regras Asimov, há umas criadas pela Microsoft, enfim, há para todos os géneros, ainda estamos num momento em que estamos a desenvolver logo, há várias abordagens e elas estão a ser desenvolvidas, criadas. A ética é uma outra área onde também muita gente trabalha, por exemplo em Portugal o colega Luís Muniz Pereira da Universidade Nova de Lisboa tem um trabalho também notabilíssimo nessa área. Todas elas têm problemas, só uma questão ética, não é? Como agora se tem visto recentemente com vários cenários, o conceito ético, daquilo que é ético, pode diferir de cultura para cultura, não há uma base comum, porque estamos a falar em valores, na essência, sejam os quais forem. E esta questão do valor de algo não é sempre igual em diferentes raças, não é? Em diferentes, nem queria dizer raças, desculpa, em diferentes culturas. Basta ver a questão dos dados, como são analisados como um negócio nos Estados Unidos e no Japão, por exemplo, mas que no nosso caso eu gostaria de vê-los como um bem público, disponibilizados à sociedade e que a sociedade pudesse os usar. Okay? Portanto, há aqui um conjunto também do nosso lado, que estamos a trabalhar sobre isso, que nos impõe um conjunto de regras, que nos autorregulam e que regulam também os sistemas. Isto é, nós estamos, na Europa em particular, alinhados com esta nossa tradição. Agora, o que esta tradição não pode, e isso é que no fundo há bocado estávamos a querer dizer sem dizer, é nos tolerar, não é? Nem nos pode impedir o desenvolvimento, que é isso que tem estado um pouco, na minha opinião, na União Europeia, a travar o desenvolvimento. Nós temos que perceber que este desenvolvimento é como um comboio. Eu uso muito esta analogia do comboio, em que há diferentes classes. Eu não sei se vamos conseguir ir em primeira classe. Tenho neste momento já sérias dúvidas que a Europa no seu todo tem a capacidade de que na primeira irão a China, os Estados Unidos, enfim, porventura a Índia, o Japão, enfim, não sei com rigor. O que eu temo é que se continuarmos a ir nem em segunda, nem em terceira classe vamos. E eu peço a quem decide que nos permita ir, pelo menos em terceira classe, como diria o outro. Porque isto é um comboio, só passa uma vez. É que as pessoas estão... Eu uso a analogia do comboio, mas o comboio tem um problema. O comboio ainda há horários distintos para ir para Porto de Lisboa, Braga, Lisboa, etc. Este só tem um. Este só tem um comboio. É porque o conhecimento é um comboio. É uma vez. Depois de ser utilizado, já não é conhecimento. É uma prática repetida. Até, em alguns casos até é plágio, como eu costumo dizer a brincar. Estão a ver onde eu quero chegar? Isto é, ou se aplica e se tira valor desse conhecimento, ou se perde a oportunidade. E então voltamos a ser aquilo que Portugal sempre foi, por exemplo, uma indústria que fazia o que os outros inventavam. Ora, isso perde logo o valor. Perdemos o create by, como um colega daqui da Universidade de Minho fala muito, que é o professor Fernando Alexandre, é fundamental nos tempos de hoje. Nós temos de ter a capacidade de ser criadores de conhecimento. Ou vendemos o conhecimento, ou usamos o conhecimento. Mas porque o fabricado deixou de ter valor. Perdão, tem menos valor. Está bem? Pegando exatamente nisso, Paulo, nesse comboio que estamos a perder em relação à China e aos Estados Unidos, é óbvio que isso prende-se com o facto de termos uma identidade cultural aqui na Europa, valores morais e éticos que se calhar às vezes atrasam um bocadinho as pessoas para apanhar esses comboios. Não vou colocar-vos a questão se acham que devíamos sacrificar alguns desses valores ou guias éticos para apanhar o comboio ao mesmo tempo que a China e os Estados Unidos, mas vou tentar fazer passagem aqui para um problema que eu me estou a deparar com a minha investigação e acho que é um bocadinho recorrente. Mas deixa-me dizer, não devemos perder, porque senão perdemos a essência do que somos. Exatamente. Perder a essência do que somos é terrível. Cria uma crise de identidade que claro. Em consonância com isso que o Paulo está a dizer, em maio de 2022, eu não sei quando vão ver esse nosso programa, mas início de maio de 2022, o Parlamento Europeu, numa resolução, chamou, enorme, uma resolução longuíssima, mas que vale a pena ser lida, chamou a atenção precisamente para isso, exortou a agirmos já, porque estamos a perder oportunidades preciosas para o desenvolvimento da Europa e, claro, sem abdicar daquilo que é o nosso patrimônio jurídico-político ocidental mais precioso, os direitos fundamentais, a democracia, o Estado de Direito, obviamente. Mas é preciso encontrar soluções. Os europeus são conhecidos por
né? Encontrar sempre saídas culturais mesmo para a sua própria barbárie, não é? E, portanto, se conseguirmos isso, também podemos efetivamente conseguir. A expressão não é minha, é de Edgar Morin, mas a verdade é que nós podemos pensar todos juntos, como estamos a fazer agora, e encontrar soluções minimamente consensuais, plásticas, dúcteis, como disse o Alexandre, mas que façam com que nós apanhemos o comboio, como disse aqui o Paulo Novaes, porque precisamos desesperadamente dele para questões tão elementares como as energias, não é? Ou questões relacionadas à sustentabilidade ambiental. Tudo, não é? Portanto, precisamos desesperadamente da inteligência artificial, queira se chamar como queira, tecnologias digitais, digamos assim, disruptivas. Precisamos desses engenhos. Mas o direito já tem algumas soluções, que o professor Alexandre já pegou numa, que é a regulação responsiva. Há outras, mas isto tudo anda à volta aqui de um dilema que eu encontrei há uns tempos, que é o Collingridge Dilema, que diz, de forma simplificada, que o problema na regulação destas tecnologias disruptivas tem a ver com um binómio ou uma dicotomia entre a informação e o poder. Ou seja, há impactos das tecnologias na nossa sociedade que normalmente não são previsíveis até a tecnologia estar enraizada na sociedade e já estar numa fase de desenvolvimento muito avançado e usada de forma generalizada. Mas isso depois leva ao outro lado do problema, que é o poder, que é, nós conseguimos ter algum grau de previsibilidade se tentarmos regular de forma preventiva ou tentarmos regular logo no início do life cycle dessas tecnologias, só que depois perdemos a capacidade de controlar a tecnologia, já estando ela muito enraizada na sociedade. Vemos isso com o Facebook, com as redes sociais, onde estamos de forma muito dramática a tentar regular essas plataformas de conteúdo e vemos com problemas, porque são tecnologias que se enraizaram muito na sociedade. Uma forma de lidar com isso tem a ver com a regulação responsiva que o Alexandre falou, tem a ver também, há outras formas, há quem diga que a solução pode estar também na linguagem, nessa tal ductibilidade ou adaptabilidade dos próprios conceitos legais, serem conceitos dinâmicos e não estáticos e estanques. Outros falam das sandbox, das regulatory sandboxes, que vai beber às outras ciências, que é a ideia de trabalho de campo com um regulador a supervisionar a indústria ou alguns agentes, stakeholders, se quisermos chamar assim, dessas indústrias, a verificar produtos, serviços, a testá-los num ambiente controlado pelo regulador, para depois o direito ir tirando algumas conclusões e tentando responder dentro não direi ao prazo, mas dentro de uma velocidade cruzeiro, sem que percamos esse comboio. Eu gostava de saber a vossa opinião. Já discutimos aqui algumas formas dessas soluções. Não sei se conseguem pensar em mais algumas ou se explorar um bocadinho. Pergunta ao Alexandre. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. E o Paulo já tinha colocado também essa questão do comboio e da situação de Europa. Eu acho que é bom a gente pegar esse exemplo, né? A União Europeia, indubitavelmente, né, a gente pode pensar nisso, né, em termos históricos. Quem sou eu aqui na presença da Alessandra, que é especialista no tema, que conhece essa história mais, né, e ainda mais aqui na reitoria, né, esse espaço impregnado de história. A história nos mostra isso, como um continente devastado pela guerra consegue se reconstruir, né, em um novo paradigma de desenvolvimento, etc, etc. Então, eu acho que dá para a gente ter uma ponta de otimismo, né, de que a União Europeia ela pode se repensar, se reformular, se reconstruir, e a palavra-chave para isso é a mesma lá de 60 anos atrás, cooperação, né? Ou seja, quando a gente fala em regulação responsiva, a gente está falando em algo que, num primeiro momento, é radicalmente o contrário do modelo regulatório de direito tradicional. Assim, de que existe uma autoridade com uma cenoura, né, que é o carrots before sticks, né, and sticks, né, ou seja, com incentivos ou punições, né, e que essa autoridade ela não vai cooperar, ela vai observar e vai dar uma cenoura ou ela vai dar uma paulada caso haja algum desvio, né. E a gente
tem que pensar em modelos que são cooperativos de regulação, ou seja, no qual, por exemplo, a indústria ela coopere com o governo, no qual a gente tenha um governo que coopere e seja mais aberto com a sociedade, ou seja, a gente passar para modelagens, na verdade, que tem tudo a ver, né, com a própria lógica do JusGov, né, de uma dinâmica de governança regulatória. Interessa ao regulado que um outro competidor ganhe uma vantagem indevida porque ele seguiu as regras que foram definidas pelo regulador, mas o seu competidor, utilizando de diversos esquemas regulatórios que existem, né? Regulatory arbitrage é um conceito que a gente usa. Escolher, por exemplo, um determinado lugar, né? Poderia ser um Estado-membro da União Europeia, mas pode ser um país para além do espaço da União, no qual ele possa desenvolver experimentos sem controle, com isso ganhar vantagens competitivas indevidas, né? Então, assim, no conjunto, os regulados têm interesse em que mais práticas sejam coibidas. Só que para que isso ocorra de uma forma mais fluida, você tem que ter novos instrumentos, novas modelagens, e a ideia de regulação responsiva é exatamente essa. Não é tornar, na verdade, impunes determinados maus comportamentos, né? Mas é ao contrário, é saber fazer uma adaptabilidade dos incentivos regulatórios, que a gente chama de regulação por incentivos, né? E das punições regulatórias, que também elas não podem não existir, porque se a gente pensar, na verdade, num ambiente no qual não haverá punição regulatória, seja de caráter ético, seja de caráter jurídico, de qualquer forma que for, né? Um ambiente de impunidade, isso não é um ambiente saudável para o desenvolvimento. No curto prazo, a gente até pode achar que isso vai ser bom, vai trazer lucro para um investidor, para um modelo de negócio, mas no médio e no longo prazo, isso vai ser péssimo para a sociedade. Porque numa sociedade degradada, ela é a vantagem de se ter um negócio mais dinheiro, né? Vida dos seres humanos, disse muito bem o Paulo, né? Nós somos degradáveis. Né? Assim, a nossa vida é curta. Então, assim, no conjunto, no longo percurso, isso é um erro. Então, criar uma modelagem que permita a gente entrar no comboio, aproveitar vantagens regulatórias, né? Sandbox regulatórios, esses instrumentos mais plásticos, regulação responsiva, regulação por incentivos, mas nunca também abdicar da possibilidade de ter uma regulação. E a palavra-chave é cooperação. É curioso que o Alexandre esteja a falar. Estava no outro dia, enfim, eu uso os meus filhos como caso de estudo e estava a observar a evolução das redes sociais, não é? Porque às vezes nós não notamos, porque nós temos, cada um de nós é muito as suas circunstâncias, não é? E a nossa geração está ainda muito presa a uma rede social muito específica que é o Facebook. Mas se formos os jovens, a rede social que usam mais agora, que nem é bem uma rede social, eu acho que é mais uma ferramenta de colaboração, é o Discord, né? Que tem todo um conjunto de funcionalidades que na realidade nos permite comunicar em grupos, dentro de grupos, de temáticas que podem ir desde o desporto às aulas. Todos os nossos alunos têm provavelmente criaram grupos para a cadeira, para o curso, não é? Onde discutem abertamente, fechado, sem problemas porque os professores não conseguem aceder. Logo, onde partilham coisas. Logo, a questão é que nós também temos que fazer um zoom, olhar e ver a tendência. A tendência, eu posso estar equivocado, mas estou convencido que redes sociais, por exemplo, como o Facebook, tendencialmente estão condenados a não... Claro que atingiram um patamar que é difícil prever, e quem sou eu para prever a morte, seja lá quem for. Muito menos uma rede social e do poder de lá daquele senhor que sabemos quem é. Mas a verdade é que o futuro vai passar por ferramentas de colaboração e já passa, ok? Portanto, essa é a primeira nota de otimismo, digamos assim. Eu vejo isso e vejo que o que é que aconteceu? É que houve agora também uma pandemia que restringiu muito as interações. Isso nota-se. Há uma geração que não sabe trabalhar presencialmente, que tem alguma dificuldade. Vê-se isso e nós temos que compreender isso, porque nós passamos pelas várias fases, já temos alguma idade, e temos que compreender e agora temos que lhes ajudar a ganhar novamente competências
de poderem estar juntos, de se poderem encontrar. Uma coisa tão simples como criar um grupo de trabalho em engenharia para a geração dos últimos 2 anos é uma dificuldade. Porque eles nunca enfim, o nunca aqui é uma palavra que eu não gosto de usar, mas raramente se encontraram fisicamente. Eles, quando se criaram, alguns criaram grupos com pessoas que nunca viram fisicamente, presencialmente. Okay? E que tiveram que criar instrumentos para trabalhar em grupo e continuaram a fazê-lo. Pronto, é preciso perceber que isto mudou um bocadinho. Obviamente esperamos que venha uma certa normalidade com upgrade, né? Que se vai atualizando e que vá permitindo. Pronto, este é o primeiro cenário que eu acho que também as coisas não estão assim tão maus. Né? Pronto. A regulação. Eu sou muito terra a terra nestas coisas. Regular a estupidez é uma coisa complicada, porque eu acho que ninguém consegue, não é? Sim. Pronto, há esse problema, não é? Pronto, agora, retirando isso, eu aceito qualquer solução dessas e acho que até são boas soluções. A verdade é que eu acho que há um problema, é que muitas destas novas tecnologias nós não conseguiremos nunca prever o impacto dela. Eu acho que nem o Facebook, o criador do Facebook, do TikTok, foi capaz de prever o impacto. Não é? Porque tudo começa com uma ideia de partilha de informação. No caso do Facebook, era partilhar as informações dos colegas de turma, não sei se me faço. E depois isto foi tudo exponenciado a um ritmo verdadeiramente... Um objetivo menos nobre do que esse, não é? Eu sei, eu não quis dizer qual era já agora, para não ser acusado de nada. Nos tempos de carro tive de receio. Portanto, e desculpem, mas tive mesmo. Então, mas que acelerou. Portanto, e a verdade é, como é que vais restringir uma ideia, castrar uma ideia logo nisso? É difícil, não é? Eu tenho que reconhecer a dificuldade. Agora, o que é que eu acho? É mais uma vez uma questão de valores, porque o que vai ter que garantir é que aquilo respeita os valores daquele contexto civilizacional, que é o agora e neste espaço, não é? Que é isso que tem que acontecer. E temos que conseguir fazer isso. Eu não sou muito de sancionar, não sei, já agora isso em inteligência artificial usamos uma técnica que chama-se Reinforced Learning, que é dos rewards, né? Quer dizer, das penalizações e como se educa um cão, não é? Dá-se uma bolachinha, tira-se. Nós usamos isso, aliás é uma das técnicas que nós temos para gerar conhecimento quando não há sequer dados, né? Porque nós normalmente estamos sempre a pensar que os sistemas aprendem com dados, né? E por isso vão, por exemplo, ao Facebook buscar os dados sobre... Não, há momentos em que nós temos que treinar coisas em que não há dados. Nunca ninguém foi a Marte. Como é que vai gerar dados? Temos que fazer isso sinteticamente, né? De algum modo, alimentar ali um robô para aprender a andar em Marte. Sei lá, estou a inventar, poderia ser noutro contexto qualquer. Pronto. E já agora o futuro passa há um livro excepcional, o livro do porquê, não é o Book of Why, mas é o livro, se calhar até, do Julia Pearl, acho eu, e de outro colega que não me faltou o nome, que tenta explorar a questão da casualidade, porque nós humanos aprendemos com poucos dados. Não é? Reparem agora, ter uma máquina que aprende com poucos dados, como nós. Eu dou sempre este exemplo. Nós humanos só precisamos de uma vez pôr o dedo na banheira. Aliás, normalmente acontece isso com o bebê. A mamã acha sempre que a água está muito fria, vai ter muito quente. E nós naquele dia aprendemos que pôr uma parte do nosso corpo na água quente é péssimo. E a partir dali até somos capazes de perceber que pôr o dedo ou uma parte do corpo em água fria também é mau. Percebemos isso. Repare, com uma experiência, duas. As máquinas ainda não são capazes disso. Agora imagino que é já ter um dia desses, que é para aí que caminhamos, máquinas com esta capacidade de aprender com muito poucas experiências, com um número limitado que seria capaz de inferir conhecimento, de deduzi-lo, não é? Ou de inferir é a palavra certa neste caso. É isso que nós temos que caminhar. Eu acho que era essa a antecipação que temos que fazer. E eu, sinceramente, volto àquilo que é. Eu vou muito mais por injetar valores e de controlar, eu não sei ainda muito bem como se faz isso, mas de controlar. É, no fundo, criar uma camada, tipo um metaconhecimento de princípios e valores que as ações têm que respeitar, não é? Porque nós nunca vamos conseguir controlar e regular as ações básicas e simples. Porquê? Primeiro, porque são muito simples, podem não fazer sentido e são imensas. E depois é um problema sempre dos bugs, porque nunca conseguimos enumerá-las todas.
E depois, porque quando regulamos a muito baixo nível, não conseguimos prever a consequência do encadeamento, não é? Que é esse outro problema que vocês explicam isso muito melhor do que eu, mas eu explico assim, que é o encadeamento de muita coisa simples, chama-se sinergias, né? Digamos assim, resulta coisas que eu não estava à espera. Ora, se eu conseguir ter uma forma de controlar a um nível mais alto, que é tipo a minha mãe que me diz, Paulo, não se faz isso, Paulo, faz isto, não, ela não me controla no dia-a-dia, ela vai-me controlando os resultados que apanha e vai-me treinando. Eu acho que aí poderá ser a solução. Não sei como, neste momento, implementar isso, mas eu diria um coador. Eu penso, olho sempre ao coador da cozinha, que só deixa passar algumas coisas e que as grandes tira e diz, isto está errado, porque acredita que, tirando as grandes, eu também vou aprender a coar as pequeninas. Enfim, pode ser um sonho, mas essa é a minha ambição. Mas é uma bonita metáfora. Então, Calhar para terminar, não sei quanto temos. Já esgotamos o tempo, mas Então. eu passaria a palavra mais uma vez para cada um, para terminarmos não posso deixar de assinalar que foi muito acima das minhas expectativas, quer dizer, não estou aqui, não há demérito para ninguém, mas efetivamente a sinergia que se conseguiu gerar aqui foi muito acima do que era expectável e eu acho que nós conseguimos dessa forma disseminar o conhecimento que nós vamos produzindo e muito mais. Nós estamos aqui, isto é um work in progress, não é? E portanto a ideia é mesmo colher os inputs que nos têm para dar outras áreas científicas, para que nós possamos então desenvolver aqui soluções jurídicas para esses fenômenos que nos estão a acontecer, sempre ouvindo aquilo que as outras áreas nos podem trazer. O objetivo desse espaço é mesmo este. Eu acho que o Manuel ficou bastante satisfeito. Eu fiquei, e acho que isto é um ótimo exemplo para as indústrias e para o mundo académico no geral, perceber que é só através deste diálogo que se vai chegar a algum lado. Nunca é uma solução perfeita, por causa destes fatores todos que estivemos a falar aqui. Eu se calhar terminava, pelo menos da minha parte, pegando naquilo que o Paulo disse, dessa camada, essa meta-camada de valores e de guias. Eu tive a oportunidade durante a minha tese de mestrado e agora também na investigação de doutoramento, nessa interação com as outras disciplinas, nomeadamente Sociologia, eu fui-me apercebendo que muito do trabalho do direito vai perguntar à Sociologia e às ciências comportamentais, à Psicologia também, pergunta qual é o desejo, ou melhor, qual é o outcome, ou o resultado desejável e indesejável com o uso desta tecnologia. E só depois dessa resposta, que em si mesma já é uma resposta que implica perguntar a todas as ciências e todas as disciplinas, só depois é que o direito vai transformar esse outcome desejável e indesejável num resultado permitido ou proibido. E é sempre nesta lógica. Mas pronto, gostaria de agradecer, para mim foi inacreditável estar aqui, é uma oportunidade enorme de falar com vocês os três, espero que não seja a última vez. Poxa, agora eu fiquei preocupado. Uma última palavra? Eu só agradecer, eu sempre aprendo muito quando eu venho aqui para a Universidade do Minho e quando leio as referências e os textos dos colegas daqui da Universidade do Minho, professor Paulo. Nós é que agradecemos a tua presença. Professora Alessandra, Manuel Protásio. Obrigado. Teremos uma grande tese, esperamos. Espero que sim. Estamos à espera. Pesquisa. Para bater palmas. Já agora só uma última coisa. Para resfriar os ânimos da questão da IA, o Yann LeCun, que é um dos pais do Deep Learning e que julgo que trabalha no Facebook, se não estou equivocado, tem uma definição de inteligência artificial que eu aprecio. Ele diz que a inteligência é o que nos define a nós como humanos, a IA é simplesmente uma exponencial, uma expansão dessa capacidade. Isso põe a coisa a um nível muito mais simples, muito mais terra a terra, como eu costumo dizer, daquilo que se pode esperar. No fundo, da mesma maneira que eu uso óculos para ver melhor, a IA vai-me ajudar a perceber melhor o mundo que hoje se tornou, acima de tudo, mais complexo, não é? Antigamente, só mesmo para terminar, o meu avô, que era agricultor, definia o preço da uva, há
pela produção no vale onde ele estava. Já agora o Vale de Centro-Quete, em Guimarães, que eu faço sempre publicidade ao sítio onde eu nasci. Hoje os meus tios formulariam o preço da uva por fatores que vão desde a produção no Chile à Austrália. Isto é, o que é que alterou? A dimensão do problema. Estão muitas mais dimensões. Os datasets. As dimensões, nem sequer é isso, é as dimensões. Não consegues ver num gráfico a 2 dimensões. Tens que analisá-lo com 3, 4, 5 dimensões. E isso nós humanos não temos capacidade. Temos que ter um estetoscópio, como da medicina tem, para analisar esses novos mundos que se vê com essa nova janela sobre o mundo que obriga a muitas dimensões. E a IA vai ser isso. Ou esperemos, e eu desejo que a IA seja isso. E repare que esta IA é uma IA humana, claramente humana, a ajudar o homem a ver neste novo mundo. Que foi complicado pelo humano, já agora. Não foi nenhum artefacto inteligente que complicou isto. Fomos nós. Pronto. É isso. E é isso que eu desejo. E que as ciências, as outras ciências, são fundamentais, porque se nós... Eu posso fazer gráficos mais complicados, mas para interpretá-los eu preciso desta mão, porque eu não sei interpretá-los. Cuidado, não é? Sim. É importante pensar nisso. Exatamente. Claro, e fica tudo dito. Muitíssimo obrigada àqueles que nos acompanharam. Peço que acompanhem também as plataformas de Unio, a revista, o blog e agora o Espaço Unio. Muito obrigada a todos.